Eu não sei se essa imagem também causa para vocês uma impressão diferente, vamos chamar assim, mas ver o Joe Biden no Marine 2, rumo à sua aposentadoria. Aliás, só para efeito de informação antes, o helicóptero só é chamado Marine 1, ou Marine 1, se o presidente em exercício estiver dentro, tá? Senão ele é Marine 2. Eu gosto desses detalhes que eles criam em torno da figura presidencial por lá, de verdade. Eu acho que isso acaba exigindo do ocupante do cargo uma postura equivalente à importância que os ritos dão a ele, né? Enfim, já comecei viajando errado aqui. Mas o que eu estava falando é que essa imagem, com tanta coisa que tem acontecido por lá nos Estados Unidos, parece uma imagem quase antiga agora. Parece que faz tempo e não que faz 40 dias. Biden sumiu, graças a Deus, e tem um novo xerife na cidade, como o J.D. Vance falou para os europeus. Meu objetivo aqui é fazer um trumpômetro, tá? Como é que estão os altos e baixos da nova administração, sem deixar de considerar, evidentemente, que a administração, ao contrário do que pode parecer, com tudo que está acontecendo, ela mal começou, né? Então, vamos lá. 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, seu saindo da bolha mudou. Não sei como é que vai estar o som ainda perfeito, se vai estar um pouco mais de eco. Eu acho que vai ter um pouco mais de eco, mas tudo bem, uma hora o setup aqui fica bom. Quando a gente falava sobre esse tema lá atrás, sobre Trump, ainda na época das eleições, sobre o eventual papel dele, Trump, nos destinos brasileiros, a gente sempre fez questão de reforçar uma coisa. O Trump vai ter coisa demais para fazer por lá. E dessa vez, mais que no primeiro mandato dele, coisas mais pesadas tanto para a política interna como externa. E são todas praticamente tarefas hercúleas aí. As relações complicadas com a Rússia em função da Ucrânia, Oriente Médio quente como nunca, né? Lembrando Gaza, Síria, aquela coisa toda. E dentro de casa, a imigração, economia, por aí vai. E por causa disso nós achávamos que sim, algo poderia ser feito em nosso favor, Brasil dizendo aqui, mas nos intervalos nos grandes temas. E a boa notícia é que o entorno do Trump parece estar bastante atento à nossa situação e a coisa deve escalar e eu gosto muito dessa ideia. O Trump propriamente dito fez uns acenos aí, que nem aquele elogio ao Eduardo Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de amigo, deu dica, né? Ó, a dica está dada. Mas é a sua administração, o seu entorno que deve cuidar das coisas, o que me parece bastante suficiente. Mas como eu estava falando, isso por causa de uma agenda imensa. E vamos ser claro, só é uma agenda imensa porque a sua campanha, a campanha eleitoral do Trump propôs uma agenda imensa. E em boa parte é por isso que ele conseguiu ser eleito contra o sistema. Vou separar aqui por temas e colocar o trumpômetro aqui do lado da tela como um ponteiro no máximo, porque nossas expectativas são máximas. Eu sei que tem gente que vai ficar pistola com a gente, para qualquer avaliação negativa que houver, é certo, né? Tipo, 2 e 2 são 4, que vai ficar chateado. Mas apesar de eu não curtir fazer esse disclaimer não, eu queria que fosse entendido duas coisas. Eu acho que quem conhece a gente há mais tempo nem precisaria ouvir, mas vamos lá. Eventuais falhas nesses 40 dias não querem dizer que a gente está odiando tudo. Trump é falível, a equipe dele é falível, é grande, portanto, mais chances de falha, porque existem vários elementos humanos. E alguns deles vão se mostrar não bons durante o caminho. É o jeito, não tem jeito. E outro ponto é que o tempo é curto, mas o que deve ser observado, simples assim, tá? Se eu estou animado com a administração até agora, muito, mais do que eu imaginava, inclusive eu não estava tão otimista quanto eu estou animado agora. Mas isso não quer dizer que se um dia ele venha errar demais e frequentemente, isso não venha a ser um problema. Ah, mas se eu sair da bolha, pior seria se ganhasse a Kamala. Sem dúvida. Trump vai ter que cometer muitos erros de maneira seguida, erros grosseiros para a administração dele ser eventualmente pior que uma possível administração Harris, não tenha dúvida. Colocar Trump lá era o certo a fazer. E para nós agora, nós estamos vendo como se o caminho estivesse indo bem. Mas isso não impede de comentar e eventualmente um dia de criticar, tá? Disclaimer longo demais, não gosto, vamos lá em frente. Vamos para o primeiro tema, que é Doge. E aqui eu posso dizer que tem sido a grande estrela da administração Trump. E as ações até agora têm vários méritos, tá? Um deles é subjetivo. Tem uma coisa que sempre me incomodou, que é ver analista falar: ah, mas isso não aconteceria nos Estados Unidos, existe corrupção por lá, mas é uma outra medida. Eu lamento.
faz anos que os Estados Unidos são um país com uma corrupção galopante e com uma justiça que não faz jus, desculpe o trocadilho, à sua fama, tá? Caso contrário, nós já teremos, faz muito tempo, por exemplo, o casal Clinton apodrecendo na cadeia, ou digamos, como é que posso dizer para não dar problema? Adoradores de criancinhas, né? Expostos, no caso Epstein, em cana. O George Bush, por exemplo, não estaria dando pitaco em política depois de inventar a história de armas de destruição em massa no Iraque, né, que matou um monte de soldado americano, principalmente iraquiano. Portanto, não me venham com a santidade aí dos Estados Unidos. Onde tem muito dinheiro, gente, tem muita corrupção, é simples assim. E ainda mais com um estado que foi inchado, como é o caso dos Estados Unidos. O trabalho do Doge de abrir as contas do estado tem sido simplesmente fenomenal, tá? Fraudes de todos os tipos, desde envio de grana de contribuinte para ONG picareta, até fraude no duro, no seguro social, Medicaid e tudo mais. Fora a gordura estatal, né? Em termos de número de funcionários que está sendo enxugado. Além disso, tem o tombo da USAID, que foi maravilhoso, e do NED, lá, do NID, que estão vendo seus planos de intervenção internacional, social, inclusive, jogado por terra em várias partes do mundo. Maravilhoso. É muita coisa em pouco tempo. Se eu pudesse, eu faria inclusive a nossa agulha do trampômetro aqui explodir na caixa, mas tentando ser minimamente honesto, eu vou manter exatamente onde ela está, na posição máxima, que é o que eu esperava. De imigração, penso o seguinte: a administração Trump tem uma rede gigantesca de apoio nas redes sociais, principalmente no X, né? E ela tem sido usada isso com frequência e com bastante inteligência. Os últimos dados, e lá se vão alguns dias que a gente teve sobre a questão de imigração, estavam dizendo que o ICE estava prendendo uma base de 1.000 ilegais por dia para deportação, o que daria hoje em torno de 40 mil pessoas. E aí eu vou tomar porrada. Eu diria que isso é muito baixo, tá? É pouco para o objetivo da administração, aquilo que foi falado em campanha. Pensa aí, são 1.000 pessoas por dia, são 20 pessoas por estado, é quase nada. Vamos fazer uma conta rápida. Expulsão de 1 milhão de imigrantes. Quanto tempo daria com esses 1.000 por dia? E esse 1 milhão daria só uma escovada, tá? No problema geral que a administração Biden, só a administração Biden criou. Para isso seriam então necessários 1.000 por dia, 1.000 dias. Ou seja, praticamente toda a administração Trump para 1 milhão. E nós estamos falando de milhões, tá? Então eu acho que a tarefa vai ser mais complicada do que eles mesmos imaginavam inicialmente. E por isso vocês vão reparar, esse é um assunto que deu uma sumida, tá? Pode apostar. Se tivesse bombando, duas coisas estavam acontecendo. A administração estaria gritando aos quatro ventos. Tal, não sei o que nós estamos fazendo, tá? Nós que fazemos parte da bolha da direita, vamos dizer assim, nós estaríamos sendo inundados de dados positivos. E principalmente a imprensa tradicional ia estar esperneando como louca, aquela coisa, Trump desgraçado, Trump fascista, aquela coisa toda. Não estão. Então é sinal que a coisa não está andando rápido, não. Portanto, esse é um dos planos iniciais que está demorando um pouco mais para engrenar. Culpa ou não dos seus assessores por questões de contextuais, momento ou qualquer outra barreira, a imigração e seus planos aí de deportação não tá voando baixo, como é o caso do Doge, não, tá? E nesse caso, então, eu vou baixar um degrauzinho na nossa agulha aqui do trampômetro. Ucrânia. Você pode me chamar de parcial aqui, mas para quem acreditou na promessa de campanha do Trump que ele acabaria com a guerra em 24 horas, eu sinto muito. Há que se entender a diferença entre uma bravata em termos de eleições e uma promessa pública, tá? Eu não acho que seja a postura ideal, obviamente, as pessoas deveriam falar 100% a verdade o tempo todo, porque bravatas custam também, tem um preço político, né? E tem sim, gente, pode ter certeza, tá? Não é coisa não inventada. Tem muita gente aí meio chateada que ele não acabou com a guerra ainda. Ele prometeu 24 horas, como é que o Trump não fez, tá? Mas o fato é que realmente desde o primeiro dia da administração deles e até antes de assumir já estava claro que estava tendo encontros pelo menos com a parte russa da guerra e, portanto, um esforço real estava sendo feito. Não com esse plano de paz do Trump que ele fecharia com Zelensky depois daquela malfadada coletiva de imprensa que o Zelensky desafiou o Trump na frente das câmeras. Aliás, foi um erro básico, tá? Básico. Se ele realmente queria paz, foi um erro básico, tá? E eu reforço aqui, se ele realmente queria paz, né? Mas é inegável que alguma coisa estava na mesa para ser discutida, isso é bom. Também não consigo até o momento julgar, por minha conta,
se essa questão de troca de segurança e reconstrução por mineração de terras raras faz muito sentido a essa altura do negócio, tá? Me pareceu um negócio meio enfiado no meio de última hora. Posso estar completamente errado, obviamente. Me lembrou um pouco aqueles planos da Victoria Nuland, tá? Depois de, por exemplo, ela destruiu a Líbia e depois foi tentar pegar... Aliás, tentar não, foi em cima, né? Para cobrar a conta do bombardeio deles em cima da Líbia com petróleo líbio. Então, se já é complicado fechar um plano com duas partes que se odeiam, né? A Rússia abrindo mão de algo, a Ucrânia abrindo mão de outro tanto, incluir uma nova variável faz as discussões ficarem mais complicadas. Mas é fato que o Trump está se movimentando nesse sentido mesmo. Portanto, apesar da promessa furada de 24 horas, eu vou deixar a agulha do Trumpômetro exatamente onde ela está, tá? Não sobe, não cai. Epstein e o JFK. É interessante como esse tema aqui, apesar de importante, ganhou uma importância, acho, na minha visão, um pouco além da conta, se me permite. Abrir os arquivos do JFK representa o desejo de muitos por transparência com relação ao Deep State americano. Portanto, é um tema, como está falando assim, é uma palavra que eu detesto, que está na moda agora, icônico, né? Tudo agora é icônico. Então, apesar de ser um tema icônico, ele é muito mais icônico do que prático para o desenvolvimento imediato da sociedade americana, como uma correção de rumo dos últimos 4 anos das burradas que o Biden fez, tá? Então, tem importância, mas em termos práticos é reduzido, tá? A questão do caso Epstein também passa por esse caminho. É a representação de que a sociedade americana quer um sistema judicial transparente e não focado apenas no cidadão comum, ainda mais no caso das aberrações que envolvem criança, né? Se é o que vocês me entendem. São 2 coelhos aí, no caso, com uma cajadada só. Olha o que a gente publicou exatamente no dia 27 no X. Eu vou ler para não deixar dúvida. A história do dia é que a lista do caso Epstein, aparentemente inicialmente os logs de voo, mas era mais que isso, deve sair daqui a pouco. Quero colocar uma pitada de sal aqui, 2 na verdade. Uma é que eu não acredito em punição severa coletiva dos grandes milionários. Espero quebrar a cara, mas eu não acredito. Continuo não acreditando. Por outro lado, também existe um pouco de exagero dos perfis, vamos chamar conspiratórios, sobre o tema. Cobra-se muito Pam Bondi, a nova procuradora-geral da administração Trump, que a espera já foi longa demais, mas eu entendo a demora. Imagine publicar nomes de ricos e célebres correndo risco de uma enxurrada infinita de processos. Tem que ter calma. Por outro lado, dependendo do que for publicado, ações podem ser necessárias. Fechar a fronteira, congelar bens, a gente não sabe o que vem por aí. Então, quem não sabe onde está pisando tem que baixar a bolinha. Se for para publicar, aqui eu quero reforçar, se for para publicar algo é para ter consequências e não só para gerar view para perfil de fofoca política. Foi exatamente o que a gente colocou antes da bagunça lá. E o que aconteceu? Foi criado um show de mídia com influências da direita americana, convidado para a Casa Branca, saindo com pastinha na mão, tirando fotinho, e no final a própria Attorney General, a Pam Bondi, disse que ainda tinha material do FBI para receber. Ou seja, na nossa visão, foi basicamente um evento para gerar page view para perfil de fofoca política, tá? Tudo que não devia ser. Tudo que não devia ser. Eu prefiro honestamente esse trabalho sendo feito inicialmente lá pela administração e depois, como forma de transparência, passar os dados para os famosos investigadores civis. Nós, tá? Se por um lado a administração Trump, na minha visão, vinha sendo pressionada injustamente para liberar tudo muito rápido, por outro lado, o showzinho acabou sendo um tiro aí que saiu pela culatra. Sem o show, eu deixaria a agulha do Trumpômetro onde está. Mas por causa do show, eu vou baixar um ponto. Não só pelo show em si, mas pela minha preocupação de que esse tipo de evento passe a fazer parte do estilo de comunicação da administração. Eu não gosto, tá? Eu não gosto, sinceramente. Mas vamos ver. Pode não ser uma tendência, pode ter sido só uma escorregada. Economia. Não daria tempo para fazer muita coisa, apesar de ser um dos pontos mais importantes da campanha do Trump. Como fator negativo, ontem o Congresso americano aprovou o aumento do débito americano de 36 para 40 trilhões de dólares. Votaram sim todos os republicanos, menos o Thomas Massie, que é libertário, e votaram contra todos os democratas. Ou seja, é pura politiqueirice, tá? Por quê? Republicanos têm xingado o aumento do débito americano faz tempo e os democratas têm expandido loucamente o débito esses anos todos.
trocando de lado politicamente, trocaram de papel, tá? E aí, como a gente vê um trabalho enorme de enxugamento de máquina pública feito pelo pessoal do Jorge é ótimo, do Doge, e isso não me parece ter sentido nenhum, tá? Aumentar em 4 trilhões o teto do débito americano. Eu não sei se teve algum papel de Trump nessa negociação, então eu vou deixar a agulha onde está. Oriente Médio. É inegável que as coisas começaram a andar por lá depois que o Trump entrou. Teve a bravata lá de transformar Gaza num lindo recanto beira-mar e que Gaza seria administrado nos Estados Unidos, por aí vai. Eu não levo nada disso a sério. Posso estar quebrando a minha cara. Não levo mesmo. O que importa é que os reféns israelenses começaram a ser devolvidos, tá? E que o Hamas está numa moita, mas numa moita que há muito tempo não estava e que com isso as coisas estão bem melhor do que tiveram antes. Eu ainda acho também que o rei da Jordânia tem chance de vir com alguma surpresinha, ou se bobear, talvez até levar um pé no rabo, tá? Mas vamos ver, é muita coisa ao mesmo tempo, então aqui nesse caso eu boto a agulha para cima. Enfim, tá bom? Tá. Nunca ninguém vai ser o nosso governante dos sonhos, mas dá para dizer que no geral o Trump está cumprindo as promessas, apesar de serem, como a gente falou, hercúleas. Nada mal, tá? De verdade, nada mal. Vamos ver como ficam, então, os primeiros 100 dias. Esses 100 dias, via de regra, mostram de fato, assim, dá para sentir de fato o pulso do direcionamento de uma administração, tá? É isso aí, então, pessoal. 40 dias, falta mais 60, a gente vai falar de novo sobre isso. Não vou deixar de fazer o nosso jabá, pedindo para vocês não esquecerem do nosso Pix, 10 milhões de reais pingado no seco, ou dar uma passada lá na nossa loja saindodabolha.com.br, saindodabolha.com.br. Se vocês perceberem alguma coisa relacionada com o som, tá muito eco, não tá eco, etc., dá um toquezinho aí pra gente, beleza? Acho que tá sob controle, mas de repente pode melhorar. Um grande abraço para todo mundo, muita paz, muita sabedoria, uma excelente semana para vocês. Quem gosta de carnaval que curta, quem não gosta como eu, aproveite para ficar em casa e ler um pouco, ver um pouco de televisão, sei lá. Relaxe, aproveite esses dias para relaxar. Um grande abraço para todos. Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.